Olá, tudo bem? Começamos o Opinião América News desse final de semana. Hoje, domingo, Dia dos Pais. Aproveito para mandar aqui um abraço especial para todos os papais ligados conosco aqui no Opinião América e, claro, um especial para o meu, que está no Brasil, o seu Getúlio. Vamos lá com as notícias. Que semana conturbada, hein? Aliás, que final de semana conturbado. Eu falo diretamente de Miami Downtown para repercutir aquilo que acabou impactando, a geopolítica aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Eu começo falando sobre o sábado, que, de uma certa forma, polarizou as atenções com dois acontecimentos bem distintos. O primeiro deles, o aniversário do presidente Donald Trump, que foi regado de muita comemoração, festividades em Washington, D.C., os 79 anos de Trump, juntamente com a celebração dos 250 anos do Exército Americano e também a celebração do Dia da Bandeira, o que acabou provocando, inclusive, um evento que não era visto aqui nos Estados Unidos desde 1991, quando o então presidente George Bush pai fez um desfile militar para o público. E foi exatamente isso que nós pudemos acompanhar nesse sábado. Um desfile militar, onde Donald Trump discursou e, juntamente também com as forças de segurança militar dos Estados Unidos, fizeram, então, esse momento de festividade e, por que não dizer, de demonstração de força. O mundo vem vivendo tempos onde o poder de dissuasão é fundamental para também tentar buscar a paz. E juntamente a esse evento que aconteceu em Washington, D.C., nós tivemos em 2.000 cidades aqui dos Estados Unidos o No Kings, na tradução livre, sem reis. É uma manifestação que tinha o objetivo de levar a mensagem até o presidente Trump e o seu atual governo com relação às questões imigratórias. Nós temos acompanhado ao longo desses meses iniciais do segundo mandato do presidente Donald Trump as regras cada vez mais se apertando, as ordens executivas que foram colocadas também na direção de fazer com que o imigrante ilegal fosse retirado de circulação ou até mesmo de forma espontânea se colocasse para uma autodeportação. As ações da Polícia de Imigração, do ICE, têm repercutido aqui nos Estados Unidos, semana após semana, com operações, muitas delas consideradas do ponto de vista até mesmo da própria Constituição norte-americana, que garante alguns direitos mesmo para aqueles que estão documentados aqui em território norte-americano. Nós temos visto algumas ações consideradas mais truculentas e que acabou, de uma certa forma, gerando um clima de insegurança jurídica e até mesmo, por que não dizer, de bastante objeção, não só por parte das comunidades impactadas diretamente, mas também entre muitos norte-americanos, sejam eles do espectro mais à esquerda, os mais progressistas, os democratas, quanto também no campo ideológico do próprio presidente Donald Trump, onde nós vemos até mesmo alguns republicanos contrários a essa nova política imigratória adotada pelo presidente Donald Trump. E 2.000 cidades acabaram então registrando protestos, não no modo que nós temos visto, pelo menos há quase uma semana, em Los Angeles e no estado da Califórnia, onde uma multidão de pessoas tem ocupado principalmente as regiões mais centrais da cidade, e até de forma violenta, entrando em confronto com a polícia. Nós vimos o envio da Força de Segurança Nacional, 2.000 homens foram destacados para tentar trazer a ordem, a lei, novamente ali para Los Angeles,
para toda aquela região metropolitana de LA, bem como 700 fuzileiros navais, que também foram agregados à própria polícia local, que tenta, de forma incessante, às vezes até com a utilização de bombas de efeito moral, de armas com munição, né, de balas de borracha, dispersar a multidão, que, repito, muitas vezes tem também confrontado, né, as forças de segurança, fazendo arruaças, também colocando fogo, né, em carros, em viaturas, promovendo atos de vandalismo. O que nós vimos nesse final de semana em outras cidades, sendo replicado no mesmo espírito dessas manifestações ali da Califórnia, mas de forma muito mais ordeira. A gente viu também esse coro sendo engrossado, sobretudo por norte-americanos, que entendem que é importante a manifestação nesse momento e também a pressão junto ao governo para demonstrar a importância do imigrante aqui nos Estados Unidos. Existem alguns setores vitais que geram a economia norte-americana que já vão se ressentindo da baixa de mão de obra. Alguns setores que inclusive foram vitais para que Donald Trump pudesse ter inclusive financeiramente apoio para retornar à Casa Branca para o seu segundo mandato, também começam a pressionar e mandar recados diretos ao presidente, caso do segmento de agricultura e também do ramo hoteleiro, que parece que tiveram até mesmo um aceno nos últimos dias do presidente Trump de que algo poderá ser feito para tentar aliviar esse setor bastante defasado com relação a trabalhadores, na medida que muitos imigrantes ou foram detidos ou estão à mercê, né, da polícia de imigração, ou até mesmo porque desistiram e retornaram espontaneamente para os seus países de origem. Há possibilidade, segundo o presidente Donald Trump, de que uma lei possa ser costurada para atender esses segmentos e, por que não, fazer com que esses segmentos possam também servir como um laboratório para extensão para outros setores da economia que estão já bastante fragilizados em função dessa crise imigratória. Vamos aguardar. De fato, não há nenhuma indicação de um protesto coordenado como esse do final de semana, o No Kings, para os próximos dias. Mas isso não significa que, por exemplo, locais onde nós vínhamos tendo a presença de pessoas nas ruas se manifestando e protestando, que isso venha a ser alterado. Por exemplo, a região de Los Angeles, apesar de não apresentar os mesmos movimentos do início da semana passada, onde os confrontos foram quase que diários, há ainda a disposição de demonstração de força, e a queda de braço parece que ainda tende a continuar por alguns dias. Vamos aguardar. Certamente essa questão imigratória aqui nos Estados Unidos acabou, alterando por completo a dinâmica do dia a dia das grandes cidades, de muitas comunidades imigrantes que aqui são representadas, e também, como eu disse, já começa a trazer reflexos negativos na economia, que precisa de uma injeção de ânimo com agendas positivas para poder se recuperar. Ainda mais, aí eu entro na segunda notícia do Opinião América News de hoje, que também impactou essa semana. O mundo, mais uma vez, vendo o início do que parece ser uma guerra. Israel, depois de algumas ameaças, finalmente cumpriu aquilo que já vinha sendo também sinalizado pelo próprio premier israelense Benjamin Netanyahu com os ataques ao Irã. Nós vimos nos últimos 3 dias ataques poderosos que acabaram depois ensejando também alguns contra-ataques e retaliações por parte do Irã,
também disparando mísseis e drones ao longo dos últimos dias, em várias etapas ao longo do dia, atingindo em cheio alvos civis na capital Tel Aviv, e também nesse domingo alguns mísseis que foram direcionados até mesmo para a cidade de Jerusalém. Israel, que é bastante conhecida pelo seu sistema de defesa aéreo, com vários domes, o mais famoso deles, o Iron Dome, que tem o objetivo de abater drones e mísseis, mesmo antes deles atingirem o seu alvo. O que acabou fugindo um pouco do controle foi a quantidade simultânea de drones e mísseis que vinham sendo lançados pelo Irã na direção do território israelense, e também a utilização dos mísseis balísticos. Esses mísseis são aqueles que voam numa altitude que acaba fazendo com que eles não sejam perceptíveis nos radares e, portanto, não sejam abatidos ainda durante o seu deslocamento. Quando eles passam a voar numa altitude mais baixa, eles já estão muito próximos do alvo, o que dificulta então essa interceptação. Alguns desses mísseis acabaram caindo em zonas bastante populosas na região urbana de Tel Aviv. Os números até as últimas horas indicavam que pelo menos 14 pessoas em Israel estavam confirmadas como vítimas fatais desses ataques, centenas de feridos, alguns desaparecidos ainda que possivelmente possam estar sob escombros, de prédios que colapsaram devido aos mísseis e também aos drones iranianos. E do lado do Irã, os números ainda não são também verificados oficialmente, mas se fala em 80 baixas. A diferença é que os ataques de Israel têm tido o objetivo muito claro de atingir instalações militares, sobretudo as instalações de ativamento, de enriquecimento do urânio, onde estariam ali, de acordo com informações de Israel e também da comunidade internacional, a produção quase que finalizada de artefatos nucleares por parte do Irã. Civis não têm sido alvos dos ataques israelenses ao longo desses últimos dias. Mas fica a grande incógnita, a grande preocupação, se essa guerra poderá ter longa duração e mais, se ela poderá também escalar com o envolvimento de outros players. O principal deles, até esse momento, os Estados Unidos. O presidente Trump fez questão de deixar de forma clara que os Estados Unidos não teve nenhum envolvimento direto nesses ataques, apesar de declarar e assumir que sabia previamente dos ataques, que foi comunicado por Benjamin Netanyahu, mas que tentou a todo instante demover o premier israelense da ideia de continuar com os ataques, e que inclusive conseguiu, pelo menos até esse momento, apesar das baixas de altos representantes da cúpula militar e política do Irã, Donald Trump acredita ter conseguido fazer com que Benjamin Netanyahu desistisse por hora de também focar na morte do Ayatollah Khamenei, que dirige também o país no que diz respeito a essas ações. Nós vamos aguardar. Há, claro, também toda uma preocupação se o Irã seguirá atacando, se terá apoio, por exemplo, de Rússia ou até de China, países que são próximos, que rechaçaram, inclusive, já prontamente os ataques israelenses. Essa semana promete. Será mais uma semana tensa em cima dessa questão. A própria guerra da Ucrânia e Rússia, que vinha protagonizando a tensão maior geopolítica, até porque depois da retomada do poder por Donald Trump nos Estados Unidos, imaginava-se que essa guerra estaria muito próximo do fim, o que também não aconteceu. Mas por hora
a gente vê que os focos da comunidade internacional ficam todos colocados ali na região do Oriente Médio. O preço do petróleo já reagiu após o primeiro ataque, com uma alta de praticamente 2 dígitos. Há a possibilidade também, que já foi inclusive colocada pelo Irã, de fechar uma passagem naval, que é por onde praticamente 30% do petróleo mundial circula, o que, se de fato acontecer, traria, um caos enorme para essa economia. Os preços certamente, rapidamente, também seriam alterados para cima. Há uma expectativa também muito grande desse segmento e como que as bolsas de valores vão abrir nessa segunda-feira. Vamos acompanhar. É a Opinião América News, com 2 notícias nada agradáveis, mas que retratam o atual momento vivido aqui nos Estados Unidos, no Oriente Médio e, por que não dizer, em toda a comunidade internacional. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência, você que esteve conosco, acompanhando mais esse vídeo. Acompanhe a nossa programação aqui no canal Opinião América ao longo dessa semana. Teremos novidades, mais lives e também acompanhando, passo a passo, a evolução de mais essa guerra entre Israel e também o Irã. E é lógico, também de olho nas questões imigratórias aqui nos Estados Unidos. Quero te encorajar mais uma vez a dar o seu like, a compartilhar esse material, a fazer com que o nosso material chegue cada vez mais longe, o nosso conteúdo ganhe cada vez mais tração, mais audiência, o canal também volte a crescer. Nós estamos indo para 7 meses de canal aqui no Opinião América. É sempre muito bom poder ter a sua companhia, você que assiste os vídeos, volta e que também indica o nosso canal para outras pessoas. Dê o like, se inscreve, você que ainda não se inscreveu. Isso ajuda demais também o YouTube a perceber aqui a relevância daquilo que nós temos produzido. Quero desejar a todos uma ótima semana. Fique com Deus. Um forte abraço. Até mais. A gente se vê por aqui.